Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com todo esse Campus Party, mesmo sendo virtual, né? A gente tem uma visão, assim, a impressão que a gente tem é que tem milhares de pessoas, deve ter mesmo, milhares de pessoas assistindo a gente. Deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é Ardi, eu sou engenheiro eletrônico de formação. Na Petrobras, eu sou consultor técnico na área de engenharia eletrônica, engenharia de automação, e trabalho no nosso centro de pesquisa já há bastante tempo. Eu tenho 15 anos de centro de pesquisa da Petrobras. Trabalhei muito tempo com tecnologias para perfuração de poços, né, para a parte de construção de poços. E num ponto, talvez ali em 2012, 2013, eu comecei a me envolver com alguns projetos voltados para a nossa segurança. A gente vai chegar um pouquinho adiante nisso. E isso culminou esse ano com a minha passagem para coordenar um laboratório de inovação em segurança, que é uma iniciativa bastante interessante. E aqui eu vou trazer para vocês uma apresentação muito focada em um dos projetos que eu estou envolvido, que é o projeto de monitoramento de riscos de segurança usando o Video Analytics, né? A ideia aqui, né, é que o uso da inteligência artificial, né, vai aplicando isso à segurança operacional, a gente vai poder melhorar nosso processo de detecção de riscos, mitigar esses riscos de segurança, né, e tornar o ambiente mais seguro. Então, onde veio essa ideia? A gente tem como um dos pilares na Petrobras, isso é fato, assim, desde que eu entrei a gente percebe isso, né, que a preservação de vidas é a prioridade. A gente tem um bom histórico, assim, de segurança, nosso benchmark comparado com outras empresas é bastante bom, não é que a gente nunca tenha acidente, mas a gente tem um bom benchmark, a gente está bem colocado nessa posição. Mas a gente não quer ser a melhor empresa ou uma das melhores empresas em segurança, a gente quer ser a melhor e preservar as vidas. A gente quer garantir que nosso empregado vá trabalhar, nosso empregado, nosso parceiro também, e que ele volte com segurança para casa, né? E a gente valoriza essa cultura toda de SMS, de segurança, meio ambiente e saúde. Isso aí é um pilar nosso, a gente está sempre procurando melhorar esse relacionamento nosso com a segurança. E aí, né, a gente teve um problema que surgiu, foi o seguinte: a gente estava conversando com as nossas áreas operacionais e uma pergunta que surgiu foi bastante simples. Poxa, vocês lá do Centro de Pesquisa estão sempre trabalhando para melhorar nosso desempenho, melhorar nossa capacidade de ir mais profundo, em águas mais longe, e mais na floresta, mais refinar petróleos mais pesados. Mas como a gente pode usar essa tecnologia toda que vocês desenvolvem para reduzir o risco na operação, em particular de construção de poços, que era onde eu estava atuando na época? Aqui eu vou dar só uma pequena pausa, deixar aqui como a gente pode usar a tecnologia no ar, e todas essas perguntas, toda essa pergunta se repercutiu não só na minha área, mas em todas as áreas do centro de pesquisa, porque, como eu falei, a gente tem essa coisa de segurança, de preservar a vida como uma das nossas metas, né, uma das nossas pilares. E aí a gente criou, recentemente, esse ano, agora foi inaugurado, o Laboratório de Inovação em Segurança, em que a gente pegou todas as iniciativas que surgiram de pesquisa em segurança, meio ambiente e saúde, e trouxe para uma visão única, de tal forma que a gente tem um hub de inovação. Ou seja, a gente, nossos parceiros, possamos conversar sobre ideias para melhorar a nossa segurança ocupacional, nossa segurança de processo, nossa interação com o meio ambiente e a saúde dos nossos trabalhadores. Ele funciona como forma de Open Lab, então lá a gente não tem uma equipe fixa, na verdade, a gente tem times, squads que trabalham para esses projetos, com o foco da integração com empresas externas, universidades, startups. A gente está procurando esse novo ecossistema para a gente, porque a gente acredita que nas startups a gente vai ter a tecnologia que a gente vai precisar daqui a pouco, e esse espaço é um espaço de compartilhamento de conhecimento, seja pelo treinamento, que é o compartilhamento de conhecimento clássico, né, mas também para a gente poder demonstrar soluções internas ou que venham de empresas, startups e universidades, e para geração de ideias, para a gente poder
juntar essas coisas todas que a gente está demonstrando, todo esse conhecimento e trazer, de repente, aquela ideia nova que a gente pode usar. E aí, voltando àquela pergunta, como usar a tecnologia para melhorar a segurança e operação de postos? Então, a gente partiu para uma solução bastante interessante, bastante simples, na verdade, né? Uma coisa que a gente já tem bastante entranhado na nossa vida moderna são as câmeras. A gente tem câmera em supermercado, câmera em shopping center, a gente está andando na rua, a gente vê câmera, as câmeras nos prédios residenciais estão filmando a gente. Nas indústrias isso não é diferente, a gente mesmo lá na Petrobras, eles têm várias câmeras que estão ali instaladas, mas em geral elas estão voltadas a um dos dois fatos, né? Proteger o patrimônio físico, patrimônio material, que a gente quer dizer, né? E assegurar a qualidade de produção, fazer uma auditoria, dar uma olhada se as máquinas estão operando direito. Mas, e se a gente usasse essas câmeras, inicialmente a gente pensa sempre nas mesmas câmeras, para proteger as pessoas, ou seja, proteger aquele patrimônio que eu estou falando desde o início, que é o pilar da nossa empresa, né? E aí veio o conceito que a gente trouxe, né? Que é um sistema baseado em Video Analytics, ou seja, juntar visão computacional e inteligência artificial para acompanhar tarefas de campo, tarefas que são feitas lá nas nossas áreas operacionais, com foco em segurança no caso ocupacional. Esse projeto já evoluiu, já tem outras frentes que estão trabalhando com segurança de processo, segurança até para acompanhamento da tarefa mesmo, mas nesse ponto a gente estava trabalhando com foco em segurança ocupacional. O que seria isso? Detectar pequenos desvios, aqueles tropeços que a pessoa comete. Inadvertidamente, a gente tem que sempre acreditar no erro honesto, né? O cara não saiu, por exemplo, de do casario, que é a área de vivência de uma plataforma, por exemplo, sem o capacete ou sem o óculos de segurança, ele não fez isso por mal, ele fez isso porque realmente, na hora, ele se preocupou de ir para o trabalho ou de ir ajudar um colega e esqueceu. Então, esses pequenos desvios, eles normalmente acabam levando a algum problema depois que pode virar um incidente, que é quando você tem um acidente, um quase acidente, né, uma coisa que não tem um afastamento, que não gera uma lesão, ou eles podem não acontecer nada, mas quanto mais a gente trabalhar no desvio, menor a chance de acidente. E aí, a gente trabalhou naqueles que são mais facilmente detetáveis, mas que, ao mesmo tempo, correspondem a uma grande maioria dos nossos desvios. Um deles eu já dei a dica aqui, que é o uso do EPI, né? O uso do óculos de segurança, do capacete, do uniforme, das luvas, bota. Às vezes a pessoa se distrai e sai para o campo, sai naquela angústia de ajudar o colega ou de resolver um problema ali rápido, ele acaba se distraindo, sai sem a luva, sai... Então a ideia é que o sistema possa alertar essa pessoa e dizer, olha, cuidado, você saiu sem luva, você saiu sem capacete. O posicionamento seguro. Então a pessoa está numa posição que está passando, por exemplo, uma carga pesada sobre a cabeça dela. Não é um lugar legal para ela estar. Essa carga pode acontecer alguma coisa e ela se machucar, ela pode abaixar rapidamente ou ela pode estar vindo em rota de colisão. Então a ideia é que a gente posicione essa pessoa de uma forma segura, ou seja, ela não esteja ali onde... Ela seja alertada que ela está numa rota de colisão com alguma coisa. E também acesso a ambientes restritos. Tem áreas que a gente, durante determinada parte da operação, a gente não quer as pessoas ali. São as chamadas red zones, que a gente chama, zonas vermelhas. Então, a gente criar essas zonas virtualmente, de tal forma que o sistema alerte, olha, acabou de entrar uma pessoa ali numa área que estava isolada. E, às vezes a pessoa não percebeu que estava isolada, ou não percebeu que a operação está acontecendo, e aí você tem maior eficiência. E a ideia toda é isso mesmo, aumentar a eficiência de notificação, aumentar o diagnóstico, né? Ser capaz de identificar esses desvios antes que eles se tornem uma coisa mais grave. E a ideia também, que eu coloquei awareness em segurança, é aquele conceito seguinte, poxa, tem uma coisa que me avisa sempre que eu estou saindo sem capacete, poxa, se eu realmente percebo que toda hora eu estou saindo sem luva, primeira vez eu vou ser alertado, segunda vez, na terceira eu vou lembrar, pô, cara, toda vez estão me chamando aqui que eu estou sem luva. Não é chamar a atenção, é simplesmente avisar, olha, pô, tu tá sem luva, tu tá sem luva. Na terceira, cara, você vai ter aquela consciência que você tem que conferir antes de sair. Então você aumenta a conscientização e, ao mesmo tempo, você diminui a quantidade de desvios que vão acontecendo com essa característica.
Então, essa que é a ideia, e a gente vai poder evoluir o sistema para novas situações. Conceitualmente, eu sei que aqui no Campus Party a maior parte é universitária, muita gente está empolgada aí com as partes de tecnologias digitais, mas nosso sistema ele não é muito diferente do que a gente tem visto por aí. É um sistema utilizando redes neurais profundas, né? Então, aqui eu uso essa figurinha, eu até peguei de um livro. A gente tem essa imagem aqui, em que a gente vai fazendo processamentos consecutivos dessa imagem, basicamente operações básicas, soma, subtração, multiplicação e algumas funções que aí dão a não linearidade que a gente precisa, e a gente transforma uma imagem num conceito, né, numa saída que é basicamente é isso ou não é isso. Então, a gente basicamente vai ensinar uma presença de risco apresentando uma imagem. A gente apresenta uma pessoa sem capacete, diz, essa pessoa está sem capacete. Apresenta uma pessoa com capacete, e aí repetindo isso várias e várias vezes. Então, a gente vai ensinando o computador a reconhecer, né? E isso já mostra que a gente tem um primeiro desafio aqui no nosso processo, né? Que a gente precisa de uma variedade de imagens e uma grande quantidade. Então, a gente precisa das pessoas trabalhando normalmente, isso é tranquilo, né? Mas a gente precisa que as pessoas sejam diferentes. Se for sempre a mesma pessoa, ele vai saber que uma determinada pessoa, ele vai conhecer aquilo como pessoa, mas se eu chegar lá, ele não vai me reconhecer como pessoa, porque ele aprendeu só aquela. Outra coisa muito problemática é de iluminação, né? Nossas operações acontecem dia e noite, 24 horas por dia. Então, a gente tem horas que é iluminação do sol, às vezes está nublado, às vezes está com chuva, e você tem à noite a iluminação artificial. Então, a gente tem que tomar cuidado e treinar em várias situações o sistema. E, lógico, a gente tem que ter situações em que a pessoa esteja apresentando o que a gente quer detectar. Não basta a gente ter aquela situação super normal, tudo bonitinho. A gente quer a pessoa também com o erro, para a gente poder ensinar o que é o erro, né? Senão, ninguém aprende. A gente não vai saber o que é o mal, a gente não vai poder diferenciar bem e mal se a gente não sabe o que é o mal, né? Então, na verdade, tem que saber. E qual é a aplicação que a gente está pensando, né? Nosso primeiro cenário que a gente pensou, como eu falei, eu venho de um cenário que é a construção de poços. São os nossos navios sonda. Aqui é um navio até de uma fretada nossa, uma parceira nossa, tem trabalhado com a gente. Esse navio, muita gente chama plataforma indistintamente, né? Todos são realmente plataforma, mas esse aqui é um navio de perfuração. Ele vai até a posição no mar que ele precisa fazer e ele faz uma perfuração. Ele desce uma broca até o fundo do mar e faz o furo, que é a base do poço, e completa ele. Coloca revestimento metálico, desce equipamentos, instala a parte de controle dele. Então, tudo isso é feito por esse navio, que depois ele sai, se afasta e vem um outro navio, que é o navio de produção. Esse de perfuração, ele tem duas áreas de carga. Uma área que a gente chama de riser deck, que são equipamentos, em média, tá? Não é absolutamente verdade, não, mas são os equipamentos mais ou menos permanentes desse navio. Então, são os tubos chamados risers, que são usados para levar uma condução até o fundo do mar. Alguns equipamentos permanentes, onde fica o robozinho lá de inspeção, o ROV. E o outro lado, que é o pipe deck, que são aquelas cargas de uso da construção do poço. Então, ali vão estar os tubos de revestimento, vão estar os tubos que vão ser descidos no poço, ou que são retirados do poço, se a gente estiver fazendo uma desmontagem, carga de equipamentos em geral. Tem outras áreas aqui que vai ter a parte de cimentação, mas basicamente esses são as duas áreas. E essas são duas áreas que a gente quer monitorar, especialmente por causa desses guindastes. Se vocês olharem aqui, eu não sei se vai aparecer meu mouse aí, mas tem um guindaste aqui em movimento. Esses guindastes, eles praticamente passam o dia todo se movimentando, porque é como é construído o poço, né? Esse guindaste ajuda a levar a carga para lá e para cá. A perfuração é feita nessa área aqui chamada drill floor, ou mesa de perfuração, que é onde estão as pessoas que estão executando o trabalho de perfuração propriamente dito, tá? E para quem tiver curiosidade, né, a gente chega nessas unidades de helicóptero, é aqui onde o helicóptero pousa. Então, é bastante interessante, né? Você chegar, você vê aquele navio lá de cima, você vê ele bem pequenininho, mas quando você chega, você pousa nessa área aqui, no L-Deck, né? E, como eu falei, né, muita gente, quando a gente fala plataforma de perfuração, não são navios diferentes que fazem o trabalho, né? Esse aqui, como eu falei, é o navio que faz a perfuração,
E esse aqui, por exemplo, é um navio que faz a produção de petróleo. E aí eu já vou dar uma dica aqui, aproveitar que a gente está aqui numa área que não é de petróleo, né? Uma das grandes dicas assim, que ajuda a gente saber que tipo de navio que é esse aqui, se vocês olharem, a torre desse aqui é uma torre grande no meio, mas ela não é tão alta. Esse aqui você tem uma torre fina e alta lá no final, uma das pontas do navio, em geral lá na popa, né? Justamente aqui é uma lança no queimador, para se tiver um surgimento de gás excessivo, a gente queima esse gás para não correr risco de contaminar a plataforma, né? E ela é bem maior em comprimento, normalmente, ela é bem maior mesmo. E aqui já se faz uma boa parte do processamento do petróleo, antes de ir para a refinaria. Bom, mas voltando ao assunto, então essa aqui é a nossa área de carga principal, daquela sonda mesmo que eu mostrei, né? E aqui vocês olharem, não sei se vai conseguir ver, porque esse é um dos primeiros desafios também, né? A gente falou, se a gente usasse as mesmas câmeras. As câmeras que a gente tem disponíveis para monitorar essa área estão exatamente na mesma posição que essa aqui. Por quê? Porque essa área toda aqui é área de carga. A gente não consegue colocar uma câmera aqui, porque qualquer câmera que a gente colocar pode receber uma pancada de um dos equipamentos, né? Aqui você tem uma série de equipamentos, sacos, provavelmente algum produto químico que se importa, né? Tubos aqui, tá vendo? Isso aqui tudo é equipamento que vai para dentro do poço de uma forma ou de outra. E nosso patrimônio que a gente quer proteger, nosso trabalhador, são essas barrinhas laranja aqui do tamanho do meu mouse aqui, né? Então, você vê que é bem pequeno. Então, por isso, a gente não pôde usar as mesmas câmeras. A gente teve que fazer um upgrade, né? Essas aqui são câmeras de alta resolução. Não é sempre o caso. Nesse caso aqui, que a gente tem uma distância muito grande entre o nosso ponto de monitoração e o alvo, a gente foi obrigado a fazer uma melhoria. Aqui até a imagem está pequena, mas essa imagem é de 5 megapixels, você consegue ver a pessoa com um tamanho bem razoável até quando a gente dá o zoom, tá? Isso aqui é uma outra área da sonda que eu mostrei lá no início, que é a mesa de perfuração, né, o drill floor. E aqui foi um vídeo que a gente pegou até para treinamento. A gente está de baixa resolução até para ajudar a não reconhecer muitas pessoas, né? Mas o que acontece? Nesse vídeo aqui, a gente vê que a gente marcou uma pessoa, um trabalhador aqui. E esse trabalhador, qual é o desvio dele? Ele está com a viseira do capacete, aquele face shield, que até agora virou moda por causa do Covid, né? A gente está usando mais frequentemente, a gente está vendo mais frequentemente, mas isso normalmente é usado para proteger o trabalhador que trabalha com coisas que podem projetar partículas. Esmeril, uma coisa assim que vai voar, fagulha, qualquer coisa, a gente usa isso aí. Então, o que a gente percebeu é que essa pessoa que estava trabalhando com a máscara levantada, a gente está marcou para ensinar o computador de que isso aqui é um desvio. Só que a gente, apesar de estar ensinando isso como desvio, existe aqui, nessa cena, dá até para ver que ele está com uma área preta aqui. Isso aqui é um óculos de proteção, um óculos de segurança escuro, até porque está de dia, né? Então é comum isso acontecer. Então, provavelmente, ele é um operador de solda ou de oficina que está indo avaliar alguma coisa. Ele levantou o face shield porque ali não tem área de projeção, então não chega a ser um desvio. E por que eu estou falando isso tudo? Porque é uma das coisas importantes quando a gente faz um sistema que monitora a segurança, né? A gente tem que ter o cuidado de ter a pessoa, ter uma pessoa avaliando o que o sistema está monitorando. Por quê? Porque o computador ele não vê contexto. A gente viu aqui uma pessoa com a viseira levantada. Isso está errado? Se você tomar absolutamente, sim, a viseira não é para estar levantada. Só que ele está com outro óculos de segurança, ele está numa área que não projeta a partícula, provavelmente ele teve uma liberação para isso acontecer. Então, o contexto não está na imagem. Então, é por isso que é bom sempre ter a ideia que esse sistema seja um alerta para uma pessoa tomar a decisão se aquilo ali realmente é um desvio ou não. Lógico que isso aí tem que acontecer muito rapidamente, porque senão pode acontecer um acidente, mas, de qualquer forma, a pessoa não pode deixar de ter aqui um feedback de um ser humano, que o ser humano ele é muito melhor analisar contexto. Esse aqui é uma das cenas que a gente já está detectando. Aqui a gente tem as pessoas marcadas aqui, person, tá vendo? E aqui é uma carga. E toda vez que uma pessoa está numa área perigosa de projeção, ele traça uma reta aqui e apresenta uma linha dizendo assim, olha, essa pessoa ela tem que se afastar.
Nem sempre vai ser possível essa pessoa se afastar, às vezes ela realmente é a pessoa que está manuseando a carga ali com uma corda, um tirante qualquer, mas o sistema está avisando. Então, a pessoa que está monitorando vai poder ver, olha, esse aqui está na projeção, aquela pessoa pode se afastar mais, essa aqui não precisa estar aqui. A gente também resolveu depois, a gente começou nas sondas, mas a gente também teve uma demanda de trabalhar nos nossos prédios, nas nossas oficinas onshore, né? Porque não é só no mar que a gente tem trabalhadores, a gente trabalha também em oficinas. Isso aqui foi um trabalho até feito por uma universidade, duas universidades, na verdade, e é um trabalho de você trazer essa tecnologia também para nossas áreas em terra. Nesse caso, a gente teve que aumentar o número de câmeras da unidade, porque a gente tinha algumas câmeras na entrada das unidades, mas a gente precisava ter vários campos para a gente pudesse ver as pessoas aqui, né? Esse aqui já é uma primeira detecção de pessoas, que é o primeiro passo da detecção, né? A gente funciona, nossos algoritmos, a maioria está funcionando por cascata. Então, a gente encontra uma pessoa, na pessoa a gente encontra o capacete, encontra a mão, encontra a luva, encontra o pé para ver se tem bota ou não. Então, para diminuir o processamento, a gente não fica procurando todos os desvios na imagem toda. A gente, uma vez que encontra a pessoa, vê os desvios em cada segmento da pessoa. Outro desvio que a gente está fazendo, como eu falei, é o red zone, né? A gente só tem uma câmera, a gente não tem perspectiva, então a gente faz o seguinte, a gente esqueletiza a pessoa e vê se o pé dela está interferindo com a área em questão, né? Então você vê aqui que essa pessoa, quando pisa aqui, é que realmente ativa o alarme. Essas áreas aqui, por sinal, são todas aleatórias, tá? Não são realmente... Inclusive, isso aqui é uma área de... Quando tem zebrado assim, é área de trânsito, mas a gente marcou justamente que a gente sabia que ia passar pessoa aqui. Mas, de qualquer jeito, isso foi uma simulação que a gente fez, a gente pediu para os trabalhadores dessa oficina, foi um pouquinho perto do fim do expediente, acho que meia hora antes do fim do expediente, a gente parou o que estava sendo feito para a gente poder fazer todo esse trânsito aqui. Tem pessoas que puseram andar sem capacete, a gente parou a oficina para poder fazer esse teste. Como foi aqui, a gente vê as pessoas em vermelho, são pessoas que estão sem capacete. Elas não podem passar nessas áreas sem capacete, mas a gente pediu, como eu falei, a gente para a operação, transforma o ambiente num ambiente seguro para poder fazer essa simulação, para poder a gente treinar. E da mesma forma que a gente fez com o capacete, a gente pediu para as pessoas andarem de chinelo, ou andarem com a roupa fora do trabalho, ou seja, sem macacão, para a gente poder também treinar essas situações, né? Então, o sistema, ele marca ali tudo que a pessoa, todas as pessoas que estão com algum desvio, né? Mesmo naquela multidão, a gente vê. Outra coisa que a gente está trabalhando é com rota de colisão entre pessoas e grandes máquinas. Então, é um risco que a gente tem. Então, a gente trabalha analisando a direção que as máquinas, a direção e a velocidade que as máquinas estão trabalhando, para a gente poder ver se existe um risco de interceptação, ou seja, atropelamento. Se houver, a gente vai poder, nesse momento, alertar. No futuro, a gente pensa que se a gente conseguir uma eficiência boa, a gente pode talvez até juntar uma parte de automação e talvez até, como a gente chama, intertravar, né? Fazer com que a máquina pare de atuar se tiver uma pessoa no risco ali, para a gente poder garantir a segurança. Lógico que isso é uma regra bem mais complexa. No momento, o nosso objetivo é detecção. Outro cenário que apareceu foram as embarcações de apoio. Agora a gente está falando de embarcações bem pequenas. A gente, aqui no Rio, quem mora no Rio de Janeiro sabe que no Porto a gente vê muito desses barcos desse formato. Esses aqui são os anchor handling, são barcos que eles movimentam âncoras, e até movimentam outros barcos, outros navios, né? E a gente tem duas situações que a gente quer, né? A detecção de área de exclusão, como na oficina, só que ela tem, de vez em quando, a gente está com um cabo aqui do rebocador, e aí, justamente, quando tiver o cabo presente, aqui não está o vídeo, o cabo presente, esse aqui estava docado, a gente quer que, se tiver uma pessoa nessa área, ele alerte, se tiver o cabo, qualquer área da embarcação. Se não tiver o cabo, a gente consegue programar as regiões que a gente quer de interferência. E outro risco especial dessa embarcação, que não acontece em outras, é que nessa embarcação aqui, ela não tem aqui um encostado aqui na popa, né? Ela não tem parede aqui atrás. Então, de um determinado ponto para trás, aqui mais ou menos essa linha aqui,
você não pode chegar sem o colete salva-vidas. Então, a gente fez um sistema específico para encontrar o colete salva-vidas. E o desafio aqui é que o colete salva-vidas também é cor de laranja, né? Então, você tem que encontrar uma coisa laranja em cima de uma roupa laranja, uma pessoa, até nesse caso aqui, até com capacete laranja, né? Então, é um certo desafio e foi interessante que funcionou. E está funcionando lá nessa embarcação mesmo aqui. Obviamente, a gente não faz um projeto desse porte sozinho, né? Esse projeto ele exige parceria de várias áreas. Dentro da Petrobras mesmo, a gente tem que trabalhar junto, nós do Centro de Pesquisa, com as áreas operacionais. Eu conto muito com o apoio dos meus colegas das áreas operacionais e agradeço muito a eles, porque eles têm que trabalhar com o trabalho deles e mais ajudar a gente a fazer treinamentos, a fazer testes. Então, eu agradeço sempre muito todas as tripulações, todo o pessoal da oficina, porque eles ajudam muito. E a gente trabalhou com 4 companhias de serviço, né, a Itesco, a Cidril, o Grupo CBO e a Baru, para conseguir botar esses sistemas no ar. A gente teve a participação de 2 empresas de tecnologia, a Intel, que está junto com uma startup, a AI2Biz, e a Microsoft. Elas estão desenvolvendo parte dos algoritmos que a gente está usando. E esses algoritmos eles passam muito pelas startups nossas, a AI2Biz e a Meta. A Meta é uma startup que até tem raízes na NVIDIA e na TechGraph da PUC do Rio de Janeiro, mas é uma startup, é uma empresa pequena, e isso foi um grande ponto positivo do nosso ecossistema, né? Foi bem legal trabalhar com a startup, porque ela é bem mais flexível e está muito mais criatividade, né? Muito legal. E, obviamente, nossas universidades e centros de pesquisa, a Unesp, no caso, o Campo de Rio Claro, da Unesp, tem trabalhado com a gente desde o início, a UFMG, também bastante suporte, e o Instituto Eldorado, que é um instituto de pesquisa privado, mas sem fins lucrativos, também tem ajudado muito a gente nesse processo desse desenvolvimento. O que a gente espera, né? Como eu falei no início, a gente espera ter um processo melhor de detecção de riscos, mitigação e detecção de riscos. O que a gente quer é que isso tudo funcione como um arco reflexo, ou seja, aconteceu ali uma pequena dor, o cara saiu sem capacete, sem luva, A gente quer que o sistema ajude a diminuir o tempo de processamento disso, o tempo que leva para esse alerta circular. E ele sirva também, a gente tem dentro da Petrobras um conceito que é o amigo do peito. O amigo do peito é um conceito de segurança muito legal, em que ele parte do princípio cuidar e ser cuidado, né? Então, você olha para o seu colega, vê se ele está todo legal, vê se ele está numa situação de risco, e se tiver, você tem toda a liberdade de vai lá, avisa ele, tira ele do risco, ajuda ele não ter um acidente. E da mesma forma, você ter o teu colega cuidando de você. Esse é o conceito do nosso amigo do peito, né? É você ter o colega cuidando de você e você cuidando do seu colega. E aí o sistema ele tem que funcionar dessa forma, né? Ele tem que ser um amigo do peito. Ele tem que estar ali 24 horas por dia, 7 dias por semana, ajudando a gente a tomar cuidado da nossa segurança. E para o futuro? Bom, e aí para o futuro a gente tem várias ideias, né? Na verdade, a gente já está trabalhando em algumas. Uma delas é usar os alertas coletados para conscientização e segurança. Ou seja, não basta a gente gerar o alerta, mitigar a pessoa do risco ali, tirar a pessoa ali do risco, equipar ela melhor, ou tirar ela da rota de colisão, ou tirar ela de uma posição perigosa. A gente precisa ser capaz de verificar assim, olha, por algum motivo, toda vez as pessoas estão indo naquela região quando ela está proibida. E aí analisar qual é o fator que está levando, qual é o fator humano que está levando essas pessoas a repetir esse erro. Às vezes tem alguma coisa errada no procedimento que a gente não viu. Então, ou então ali gerou aquele negócio do hábito, né? Todo mundo sempre fez assim, então não tem problema. E até a hora que vai dar o problema. Então, a ideia é essa, de poder usar essa consciência, esse conhecimento todo que a gente obteve usando esse sistema para devolver sob forma de cultura. Obviamente, a gente pretende usar isso na maior parte de unidades operacionais da Petrobras, né? Isso aí, a gente está trabalhando não só com esses alertas, mas a gente também tem projetos
envolvendo detecção de fumaça e fogo para segurança operacional. A gente tem projetos de detecção de pessoas caídas ao chão para ver se uma pessoa teve um mal súbito ali. Então, isso tudo está acontecendo em paralelo. Inspeção de ambientes confinados, que são áreas que você tem ali uma atmosfera mais viciada, por exemplo, um tanque de óleo, um tanque de algum produto, e que a pessoa tem que descer ali para fazer um serviço, você poder acompanhar essa operação de forma remota. Outra ideia, eu já até meio cantei a pedra ali no início, né, é tentar usar esse processamento todo para intertravar máquinas. Então, a gente sabe que uma máquina, por exemplo, automática, por exemplo, tem um robozinho, uma mão robótica que pega os tubos para posicionar, ela vai entrar em ritmo de colisão com uma pessoa, por que não parar ela até a pessoa sair dali? E é lógico, isso vai afetar a performance? No início vai, mas depois, quando a máquina para 1, 2, 3 vezes, é como eu falei, a pessoa vai perceber, toda vez que eu estou aqui, eu paro a máquina. Eu não vou botar o pé ali, não. Realmente, a máquina está botando em risco. E aí a ideia é essa, usar a imagem, a posição da pessoa, a situação, para travar essa máquina, seja um guindaste, seja um robô, seja uma unidade qualquer, que possa causar um risco para essa pessoa, né? E integrar esse sistema a um conceito de EPI inteligente. O EPI, aquele equipamento de proteção individual, ele é aquele equipamento que a gente usa normalmente para mitigar nosso risco, para mitigar a nossa consequência, desculpa. Ou seja, é uma luva que evita que a gente se corte, é um óculos de segurança que evita que uma partícula fure nosso olho, machuque nosso olho, é um capacete para evitar que uma coisa machuque nossa cabeça. Mas por que não transformar esse negócio em um elemento de mitigação de consequência, ou seja, de evitar o dano à pessoa, mas não só isso, evitar até que o acidente aconteça. Seja colocando ali mais informação, usando óculos inteligentes, aqueles óculos de realidade aumentada, ou trazendo sensores de condição de saúde para saber assim, olha, a pessoa está passando mal, vamos tirar ela do ambiente ali. Então, essa ideia do conceito de EPI inteligente, a gente está começando, já tem vários elementos sendo desenvolvidos, mas a ideia agora é trabalhar num conceito único e integrado com esse sistema. Por que não? O EPI receber do sistema, olha, você que está nessa posição aqui está em perigo. Então, ele alerta aquela pessoa, olha, você aí, no teu óculos ali, sai daí, volta lá, pega o capacete, pega... Então, você vai ter o ser humano ajudado pela máquina integralmente, né? Mais uma vez, eu queria agradecer a todos. Eu quero agradecer a Petrobras pela oportunidade de apresentar esse projeto, que é um projeto que me deu, além de ser um projeto bacana, ele me deu bastante orgulho de trabalhar com as pessoas, ajudando as pessoas a se preservarem, a preservar as vidas. Agradecer aos meus colegas que ajudam muito nesse trabalho, Danilo, citado lá no primeiro slide, tem lá o nome Danilo Colombo, ele é o meu parceiro também desde a hora zero desse projeto, né? Colega meu de centro de pesquisa. E agradecer a organização do Campus Party por esse espaço aqui para a gente apresentar a tecnologia. E aí, vamos ver as perguntas aí de vocês. Eu agradeço muito a atenção de vocês. A infraestrutura, a primeira pergunta que apareceu aqui, a infraestrutura para monitoramento e visão computacional tem custo alto? É uma pergunta complicada. Sim e não. Na verdade, depende do ambiente, né? O que acontece? Se você tem uma unidade marítima, por exemplo, que você não pode docar ela, você tem um custo de implantação disso que é um pouquinho maior do que o normal. Por quê? Porque você vai ter que levar esse computador até lá, você vai ter que botar o processamento na unidade, porque você não pode garantir que lá no meio do mar a tua internet é igual à de terra, né? Na verdade, não é. A gente usa internet via satélite, a gente tem um processamento... Então, por exemplo, uma internet via satélite num navio de produção, ele demora 4, 5 segundos de latência, né? Até subir o uplink, downlink. Então, você não pode fazer esse processamento na nuvem. Você tem que trazer um pedaço da nuvem, fazer um on-premise lá na unidade. E é uma coisa que eu aprendi na marra, né? A gente pensa assim, um navio é um negócio muito grande. Ele é muito grande, mas ele não tem muito espaço, gente. Porque ele, quando sai do porto, lá, sai da doca, ele já sai com tudo encaixadinho. Então, você arrumar um espaço para botar mais um computador, às vezes é bem complicado. Isso implica em soluções, por exemplo, menores, mais complexas. E outras vezes a gente precisa também de cabeamento, instalação de câmeras e tal. Isso num cenário em que a gente precisa instalar esses equipamentos.
O que a gente está fazendo, por exemplo, é já especificar um espaço para computadores, para analytics, não só para vídeo analytics, mas para outros analytics que a gente precisa na unidade, já colocar lá nas unidades novas. A gente está aumentando o número de câmeras, a qualidade das imagens das câmeras. Então, para as unidades mais antigas, o custo é alto, não é baixo, não, por causa disso tudo, porque a instalação é mais complicada. Mas o custo do equipamento em si não é tão alto, tá? O investimento inicial não é tão alto. Uma câmera hoje está bastante barata no mercado, vírgula, para os ambientes normais. Existem aqueles ambientes que a gente tem presença de gases explosivos e tal, e aí qualquer equipamento, não é só câmera não, é bem caro. Tá? Então, porque ele tem que garantir que aquilo ali não vai produzir uma fagulha, produzir um incêndio. Mas, de qualquer forma, os equipamentos em si, eles não são muito caros. Se você pegar, por exemplo, ali o barquinho de apoio, que é um barco que teve poucas câmeras, a instalação foi simples, o custo de instalação não é muito alto, não. O custo inicial não é muito alto. E o software é uma licença, né? Então a gente vai pagar dependendo do nosso fator disso. Para campos terrestres, a gente ainda tem como reduzir também o custo um pouquinho, né? Porque você aí pode, de campo terrestre, considerando unidade industrial, né? Não um campo lá, por exemplo, no meio do Rio Grande do Norte, no meio do Ceará, que a gente também depende do satélite para a internet. Mas quando a gente fala de uma refinaria, por exemplo, a gente já tem uma infraestrutura de rede já passada, a gente já tem possibilidade até de usar a rede sem fio em alguns casos. Então, as câmeras são mais simples de instalar, você não tem que embarcar as pessoas e você pode trabalhar na nuvem, porque agora sim você tem um canal rápido para o teu computador, né? Então, em terra é bem mais simples do que no mar. Analytics é a profissão do momento. É uma boa pergunta. Analytics, deixa eu pensar numa resposta legal. Sim, eu considero que é uma profissão do momento, mas ele é mais do que isso, é um conhecimento do momento. Tá? Então, a pessoa pode ser realmente um cara especializado em fazer os algoritmos de analytics, aquela ponta, a ponta final, né? A ponta que vai receber os dados, vai trabalhar os dados e vai realmente implantar o sistema. Mas, como eu falei, o analytics é o conhecimento do momento. Você tem que também ter, por outro lado, aquela pessoa que demanda o analytics, ela tem que saber como faz ou o que é capaz para a gente não ter um desafio muito grande. Quer dizer, lógico que o desafio é sempre muito bom, porque ele faz a gente avançar. Mas você saber as perguntas. Para você saber a resposta legal, você tem que saber a pergunta legal. Você tem que saber a sua fonte de dado. Então, sim, o Analytics é uma profissão no futuro. Enquanto desenvolvedor de Analytics, sim, eu considero uma boa profissão do momento e do futuro. Acho que o nosso poder computacional chegou num ponto que ela está madura o suficiente, mas ela também é o conhecimento do futuro. Eu acho que não só o profissional de Analytics tem que saber o que está fazendo, mas as pessoas têm que começar a entrar nesse ciclo para conhecer. Vamos ver outra pergunta aqui. Qual foi o tempo médio de desenvolvimento até chegar no ponto de maturidade? Bom, isso aí, a gente ainda tem coisa sendo feita, depende do desafio, né? O Red Zone é muito rápido. A gente desenvolveu o algoritmo de Red Zone, ficou pronto em semanas. É muito, muito simples, vou botar entre aspas. O EPI, por exemplo, detecção de capacete, já existe biblioteca pronta na internet. Aí você tem desafios maiores, por exemplo, detecção da luva, porque a luva ela muda de cor. Você tem luvas brancas, luva preta, luva com costas coloridas, luva... E aí isso acaba levando mais tempo, por quê? Porque a gente tem que ter essa variedade toda, né? E as pessoas têm cor diferente. Então, você tem uma pessoa muito branca com uma luva branca, às vezes o cara não encontra luva. A mesma coisa, uma pessoa muito morena com uma luva mais escura, ou o cara está com uma luva branca numa cena, ele mexe num petróleo, a luva fica escura na outra cena, o computador já se confunde. Ele já não sabe mais se ele tinha luva ou se deixou de ter. Então, todo esse tipo de desenvolvimento, ele demora. Aquele da carga suspensa foi um dos mais demorados, tá? Porque você tem ali toda a parte de entender onde está o guindaste, entender onde está o moitão, que é a ponta ali do guindaste, onde ele pendura, entender qual é a carga, porque a carga cada hora é diferente. Então,
a gente ainda está desenvolvendo. Na verdade, cada desafio, cada vez que a gente começa um VI novo, um VA novo, um Video Analytics novo, leva mais ou menos uns 3 a 6 meses para a gente ter um primeiro protótipo, 1 ano para ele estar depurado e rodando bonito. Como os colaboradores... Pois é, resistência. Eu, sinceramente, eu esperava muito mais. Quando comecei isso, falei, cara, o pessoal vai querer me bater, pô, mais um Big Brother aqui. Só que quando a gente explica esse conceito, né, a gente explica, não, olha só, gente, eu não vou estar armazenando o teu nome, a tua cara para isso, não. A ideia aqui é te avisar que você saiu com EPI faltando, é te avisar que você está num risco. O que acontece em geral, é lógico, sempre tem um ou outro que continua reclamando, não tem jeito. O ser humano é assim, o ser humano ele não gosta da mudança, ele reclama. Mas, por outro lado, sempre tem, para cada um que reclama, tem uns 10 que vêm, poxa, será que você não consegue encontrar também, quando a gente está na situação, ele traz para a gente a situação em que ele se sentiu em risco, para a gente tentar monitorar. Então, assim, a recepção, eu esperava uma recepção não tão boa, e ao contrário, o que eu tenho visto, e eu acho que é parte da nossa cultura de segurança, né? As pessoas estão preocupadas com a parte de segurança, então elas colaboram muito mais e vibram com essa ideia. Foi uma coisa bastante gratificante desse projeto. Quais são as áreas envolvidas e interessadas? Bom, em relação à área envolvida, né, a gente tem o nosso centro de pesquisa, Saber, a área de tecnologia da informação e comunicação, a TIC, nossa, ela tem que estar envolvida. Obviamente, a área operacional que vai implantar, ela tem que estar envolvida desde o início, ela tem que estar... E ela é que tem que ser interessada. Na verdade, a gente não pode começar um projeto sem o cliente estar interessado, né? Por quê? Porque senão você está trabalhando... eu ouvi uma expressão muito boa de um colega mineiro, que é moendo água. Eu sou carioca, mas eu adorei essa expressão. Se você está trabalhando uma coisa que as pessoas não querem, dá uma pausa, explica de novo, vê se realmente tem futuro. Então, sim, quem está interessado, basicamente, nossa força de trabalho tem mostrado interesse. Aquilo que eu falei, né? Foi uma das... E todas as áreas operacionais têm interesse, porque é uma preocupação nossa, de manter todo mundo seguro. E envolvidos. Centro de pesquisa, a área de tecnologia, nossos parceiros e a área operacional. A gente não consegue fazer isso sem ter lá nosso técnico dando a ideia de, olha, para passar o cabo aqui tem que ser por aqui. Esse cara que trabalha naquela unidade todo dia que sabe como vai fazer. Então, essa é... E assim, só dando mais um complemento, a gente tem visto interesse também de outras indústrias, outros parceiros que a gente trabalha, tem procurado a gente para trocar ideias, eles têm trabalhado também nesse tipo de desenvolvimento. Então, acho que a indústria, em geral, vai ver mais desse tipo de tecnologia aparecendo. Tem mais alguma pergunta? Como eu falei, né, eu só comentar, aproveitar, né, todo esse trabalho, no início eu tinha muito medo de rejeição da tecnologia. Eu imaginava assim, que ia ter pessoas procurando, vendo com aquele ancinho para bater na gente, né? E funcionou bem. Tem outra pergunta aqui, apareceu sobre case e benchmark para outros projetos. Sim e não, tá? Sim, ele é um bom case, ele é um projeto que envolveu o cliente, ele é um projeto que envolveu várias áreas. Eu esqueci de citar uma área importante também, que é a nossa área de segurança, meio ambiente e saúde da forma corporativa. Eles acompanham esse projeto de uma forma ativa, eles participam do projeto, isso é muito interessante também. Essa colaboração das empresas com as universidades, das startups com as empresas e de todos nós juntos, todo mundo, isso foi uma coisa que ficou marcado. Por exemplo, a gente conseguiu, foi um dos primeiros projetos que a gente conseguiu colocar todo mundo na sala, falou, está todo mundo no mesmo barco, vamos todo mundo se ajudar. Então, são várias empresas colaborando, isso sim já é um benchmark. Ele está formatado, isso aqui veio antes da nossa migração para uma esteira mais ágil,
Então, ele ainda tem um ponto negativo, que ele ainda está muito formatado no esquema Command and Control, né? Então, ele é um projeto que ele tem mais maturação, demora mais a entrega, e isso é um ponto que eu vejo negativo, e eu não vou esconder aqui, faz parte. Mas ele é um projeto que integrou muita gente, e ele tomou uma velocidade agora, nesse ano, que eu fiquei mais feliz, né? Então, a gente, nesse ano de 2020, mesmo com a pandemia, a gente conseguiu entregar algumas fases, e todo mundo colaborando. São três empresas, principalmente, né? 4 empresas, contando a Intel, e 3 universidades. Isso é bem interessante. E aí, vamos para mais uma. Petrobras tem interesse em levar esse monitoramento para outras áreas de atuação. A Petrobras, vamos lá, a gente não é um fornecedor de tecnologia, lógico, a gente, nosso negócio é o petróleo, o poço ao posto, né? Só que a gente trabalha com outros parceiros, né? Então, como eu falei, dentro da nossa unidade, das nossas unidades, a gente quer que isso seja uma coisa que seja padrão, que a gente consiga usar isso em todos, seja no refino, seja na parte de transporte, seja que é a parte de dutos e de navios, né? Seja na exploração e produção, que é a parte de perfuração de poço, a parte de exploração de óleo lá, os navios de plataforma. Mas a gente também pensa, isso aí é um conceito que os parceiros nossos, sejam eles da indústria de petróleo, sejam eles de outras indústrias, eles podem se beneficiar dessa tecnologia também. Então, é interessante que a gente colabora, sim, com outras empresas, não tão ativamente. A gente está mais voltado com esse projeto para nós mesmos, para a Petrobras, para a solução da Petrobras, mas sim. E outras áreas de atuação, a gente atua muito justamente, processamento de petróleo, processamento de gás natural, isso tudo já está no nosso escopo, e a gente vai colaborar com outras empresas que quiserem trabalhar com a gente também. A gente também está trabalhando com outras atuações desse tipo de sistema, né? A gente hoje trabalha com segurança ocupacional, alguma coisa de segurança de processo. A gente pensa também em colocar processos de fiscalização. Fiscalização é um nome feio, mas de acompanhamento de obra, né? Então, você tem uma obra, você tem uma construção acontecendo em algum lugar, a gente também ter analytics específicos para a gente ver, poxa, hoje o andamento físico dessa obra foi visualmente esse aqui. E não precisar depender de relatórios, até diminuir a quantidade de relatórios que as pessoas precisam gerar para dar o andamento físico das obras, né? Então, você ter um acompanhamento digital ali, você ter uma câmera vendo a construção acontecer, que para a gente é muito lento, né? Às vezes uma construção, mas a máquina está ali com paciência, ela tem paciência de acompanhar e dizer para a gente, olha, aumentou 5% hoje, sim, tá? Outra ideia que a gente está tendo, né, é de juntar essas tecnologias de video analytics e até de processamento de dados, de captação de dados, de wearables, etc., também, e juntar com robótica, né? A gente tem alguns robôs para monitoração e a gente está pensando em embarcar esse tipo de tecnologia nesses robôs, seja para monitoração aí, sim, de processos, até de desvio de pessoas também, desvio ocupacional, mas também muito voltado para processo e até para meio ambiente, né? A gente poder, numa unidade offshore, a gente ficar monitorando o nosso ambiente ali, se a gente não está tendo algum vazamento, de forma automática. Porque sempre aquele lance, né? Quanto mais cedo a gente detecta algum problema, mais cedo a gente evita um problema. Então, a gente viu ali um vazamentinho num tubo. Antes que isso vire um vazamento para o mar, a gente consegue conter ali. Então, se a gente tiver a máquina, esse Video Analytics em cima de um robô, a gente vai ter mais pernas, digamos assim, para acompanhar toda a operação. Então, a gente vai poder cuidar também de meio ambiente junto com esses Video Analytics. Existe já, inclusive, o uso de câmeras termográficas, imaginamento de radar para identificação de óleo, identificação de vazamento de gás. Então, a gente
outra rota de analytics que a gente pode trabalhar para manter nossa operação mais segura. Deixa eu pensar numa outra curiosidade, outro fato interessante para esse projeto, né? Colaboração das pessoas, eu já falei, aceitação, que foi muito legal, esse também é um bom ponto. E o sucesso de trabalhar com várias empresas, aliás, trabalhar com as startups, para mim, foi um grande sucesso, foi uma nova oportunidade. E aí, com isso, eu agradeço, e como eu falei, eu vou falar novamente, eu agradeço todas as equipes nossas, todas as equipes nossa Petrobras, né, das nossas tripulações que ajudaram a gente, das nossas pessoal de terra que ajudou a gente, o pessoal das empresas que estão desenvolvendo, das universidades. Agradecer a Petrobras como um todo para a gente poder ter essa oportunidade de fazer esse projeto de dar mais segurança para as pessoas. E agradecer aqui ao pessoal da Campus Party pela atenção e pelo espaço que a gente teve aqui. Obrigado, pessoal, e boa feira para vocês, bom Campus Party para vocês.